Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rogério Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o Psiquiatria D. Hoje, dia 7 de junho de 2020, e o tema de hoje é a psiquiatria na pandemia. Nós vamos começar então com os avisos gerais, esse é o nosso primeiro episódio, então pedir para que você que está ouvindo nesse momento que divulgue para os amigos, divulgue nas redes sociais, faça comentários, participe, venha construir com a gente também. E venha nos conhecer um pouco melhor também nas nossas redes sociais, para que a gente possa pensar temas, pensar o que a gente precisa melhorar, pensar em coisas que a gente precisa fazer, pensar até que tipo de caminho e que rumo esse podcast pode tomar no futuro também, tá bom? Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pequena contextualização sobre o estado da pandemia que estamos vivendo hoje. Em novembro de 2019 foi descoberto o novo vírus SARS-CoV-2 na China. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou um estado de pandemia. Estamos rumo aos 3 meses já de isolamento social, uma forma de conter a pandemia, de nos proteger e proteger aos outros. E os dados que temos hoje sobre tal cenário é o de 677.846 casos confirmados e um total de 35.930 óbitos no Brasil. Bom, e por que a gente escolheu falar sobre psiquiatria e pandemia nesse contexto? Porque com o isolamento social, o que a gente tem percebido é que o sofrimento psíquico das pessoas tem crescido. Para a gente pensar um pouco sobre isso, vamos entender como é que a psiquiatria nesse momento tem se colocado e que tipo de ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar as pessoas que estão se sentindo mal, que já vinham se sentindo mal, né, já tinham condições pré-existentes, mas que nesse momento possa ser desenvolvido também condições que sejam de agravo, né, para a sua saúde mental. A psiquiatria é uma área médica, ela tem um pouco mais de 200 anos, aí algumas pessoas defendem que ela teria surgido no final do século XVIII, outras pessoas do século XIX, mas o que a gente entende é que a psiquiatria é uma área médica. Então, para que eu possa ser psiquiatra, eu devo ser médico primeiro, depois que eu termino o curso de medicina, eu opto por fazer um processo de especialização, né, como a gente fala, e aí você tem um caminho que você segue pela residência médica. A psiquiatria, portanto, ela pressupõe que existam fenômenos que a gente vai chamar aqui de sofrimento psíquico e que existe uma abordagem através do corpo também, né, através do biológico também, que possa ser útil no cuidado dessas pessoas. E daí aparecem orientações como o uso de medicação, atividade física, rotina, psicoterapia, por aí vai. Então é do âmbito do médico psiquiatra hoje em dia fazer o diagnóstico, né, médico psiquiátrico dos transtornos psiquiátricos e daí recomendações também quanto ao cuidado da pessoa. A gente observou um aumento global dos transtornos psiquiátricos, principalmente aí na segunda metade do século XX. A gente ainda hoje se debate bastante, né, no meio acadêmico, e a gente já começa a ver debates também na mídia de forma geral para encontrar a explicação do porquê que isso vem acontecendo. Então a gente vê principalmente os transtornos do humor, né, mais especificamente o transtorno depressivo maior, conhecido popularmente como depressão, os transtornos ansiosos também. Na infância a gente vê um aumento também da prevalência dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. A gente começa a ver entre os idosos também surgimento aí de transtornos de maior prevalência. Algumas pessoas pensam que isso tem relação com um refino da ferramenta psiquiátrica que permite hoje em dia que a gente faça essas identificações, mas outras pessoas defendem que o nosso estilo de vida seja determinante para isso, ou seja, a maneira como a gente vive, como a gente come, como a gente dorme, como a gente circula pelos ambientes, os nossos locais de origem são determinantes para saber como é que nós vamos determinantes para a nossa qualidade de saúde mental, né? Quanto à pandemia especificamente, por ser uma área relativamente recente na psiquiatria, né,
A gente está falando aí de um pouco mais de 200 anos de existência. Se a gente comparar isso com a clínica médica, por exemplo, a gente está falando de mais de 2.000 anos, né? Se a gente pensar na medicina hipocrática, 2.000 anos de tradição. Portanto, a psiquiatria não acompanhou com seu ferramental as grandes pandemias da história. Ela começou a ver essas pandemias se instalarem agora no final do século XX. Portanto, a gente tem poucos estudos sobre o assunto, né? Temos estudos muito bons, mas já são poucos estudos se a gente comparar com outras áreas sobre as quais a gente se debruça bastante. Então, a gente está num processo de construção do conhecimento sobre um tema. E o que surge aqui para a gente já, né, do conhecimento que a gente tem já? Surge aí, portanto, os desafios na orientação precoce de quais medidas tomar para a proteção da pessoa, né, para que se evite aí situações de agravo na sua saúde mental, e também na identificação da demanda individual de cada um, para que você possa pensar também como é que você pode cuidar da pessoa numa situação como essa. O isolamento e a quarentena, especificamente, são situações dramáticas para a humanidade, né? Ficar separado, ficar longe das pessoas que a gente gosta, o momento de quebra de rotina que o isolamento impõe para a gente, ele causa reações dramáticas. Algumas pessoas vão se entediar, outras pessoas vão se irritar, mas algumas vão ter momento de agravo o suficiente para que resolva o transtorno psiquiátrico. E as pessoas que estão em quarentena especificamente, então para quem pode ter essa possibilidade, né? A pessoa que, por exemplo, se infectou e está isolada dentro de casa, insisto, para quem tem a possibilidade de se isolar dentro de casa, porque a gente sabe que nossa conjuntura nacional não é tão simples assim, essas pessoas têm um sofrimento específico, né? Ou o processo de passagem por um serviço de saúde pública, onde a pessoa vai ficar em situações de medo, de um lado sem saber se foi contaminado ou não em casa, do outro lado, a hora que tem a notícia da contaminação, o medo da morte. Se você é contaminado também em situações difíceis, porque você fica num ambiente que não é seu, internado no hospital, em situações mais graves, até numa UTI também. O processo da UTI também, algumas pessoas vão ser entubadas. Não é um processo tranquilo, é um processo que causa sofrimento psíquico. Então, é por essas razões que a gente entende aqui no Psiquiatria Dedos a necessidade que a gente debata esse tema e possa conversar um pouco com você sobre o assunto. No contexto da pandemia, nós podemos pensar nos principais tipos de sofrimento dentro desse cenário, como, por exemplo, o transtorno de ajustamento, que se dá com um sofrimento a partir de uma readaptação ao que estamos vivendo agora. Então, nesse cenário, as pessoas têm que ficar mais isoladas e elas estão em casa e tiveram que se adequar a isso. Então, quem pode estar fazendo home office? Hoje em dia aqui no Brasil também as crianças têm feito atividades da escola, atividades escolares dentro de casa. E essa nova adequação, que por si só é estressante, a gente pode separar um fator estressante. A gente pode separar o fator estressante por qual quase todas as pessoas passam em se readaptar a essa realidade, e há um sofrimento, né? Quem sofre com todas essas mudanças. Então, nos atentar ao sofrimento nessa mudança do dia a dia. Algumas pessoas também têm apresentado os transtornos de ansiedade. A gente tem convivido num mundo que não temos muita informação sobre o que está acontecendo. É uma pandemia de um vírus novo. Então a gente tem estudado a resposta do corpo humano a essa doença, tem estudado meios de nos protegermos dessa doença, e como são descobertas, é difícil da gente ter uma informação muito clara do que está acontecendo. Isso pode sim piorar os sintomas de ansiedade, a pessoa ficar mais inquieta, pensativa, amedrontada com o que está acontecendo. A questão de ter um futuro incerto, a gente não sabe. Estamos falando agora sobre um novo normal, né? Um novo normal pelo qual a população vai passar, vai acabar vivendo. Isso levado provavelmente pela falta de informação confiável. Estamos num período de descobertas de como funciona o vírus, de como é a resposta do corpo humano à doença, ao Covid-19. E quando ficamos inquietos por causa da falta de informação ou de informações não suficientes para nos acalmar,
A falta de qualidade de informação que nos cerca também pode causar um temor maior nesse período. A questão de ter um futuro incerto nesse momento pode causar um aumento do medo da pandemia, pode apresentar um aumento de pensamentos catastróficos, então você acaba pensando que tudo pode dar errado, um pessimismo importante, um medo também de ver as pessoas próximas doentes, e até mesmo quando a própria pessoa fica doente, tanto de incertezas que causa. Outras pessoas podem apresentar um processo de depressão, né, como o Rondinelli falou anteriormente. A gente está isolado nesse momento, né? Então, quando alguma pessoa já é um pouco mais propenso a ficar um pouco mais triste, isolado, esse período só piora a situação. Esse período pode piorar muito a situação. Então, essas pessoas podem ter um prejuízo do autocuidado, dificuldade de realizar as atividades que já realizavam no dia a dia, inclusive as de casa mesmo. Quando essas pessoas ficam doentes, o fato delas ficarem em isolamento, um isolamento maior ainda do contato com as outras, e se forem hospitalizadas, também em isolamento dentro de um hospital, um lugar onde os profissionais de saúde entram menos do que circulam em outros ambientes hospitalares, podem piorar muito esse quadro. Já outras pessoas que ficam em casa podem apresentar um uso muito abusivo de substâncias psicoativas. Então a gente está falando de quais tipos de substâncias? A gente tem notado um aumento da dependência química. Então as pessoas têm feito um uso abusivo de sedativos, ou então de estimulantes, principalmente entre a cafeína e outros estimulantes também, né? Talvez até químicos, o uso do álcool e de outras drogas. E aí a gente pode falar das pessoas, das crianças, para as pessoas que têm um déficit cognitivo, e aqui entrando tanto as que têm um déficit intelectual, né, que antigamente nós chamávamos de retardo mental, quanto as que têm quadros demenciais. Elas têm apresentado muito prejuízo também. Essas pessoas normalmente não conseguem fazer seu cuidado sozinho, ou têm alguma dificuldade de fazer todo o seu cuidado sozinho. Elas precisam ter mais algumas pessoas para cuidar dela, mais uma ou algumas pessoas para cuidarem delas. Essas pessoas também têm dificuldade de entender o que tem acontecido no mundo e no Brasil, e têm dificuldade também de entender quais cuidados elas devem manter para se proteger ou para proteger outras pessoas. Quando essas pessoas não estão em casa, provavelmente elas estão inseridas num contexto de cuidado, pode ter um número maior de pessoas. Então, elas podem estar dentro de uma casa de repouso, ou então em centros de convivência. E esse fato deles estarem em convívio com mais pessoas também nos deixa mais sujeitos aos riscos de infecção. Algumas crianças e adolescentes com alguns transtornos específicos, como o autismo, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas também podem apresentar uma piora do quadro durante período de isolamento. E assim como qualquer outra criança e adolescente, elas se beneficiam de uma rotina bem estabelecida. Então, todas as crianças e adolescentes se beneficiariam dessa rotina bem estabelecida. E que a gente sabe que é muito difícil de repensar, de começar uma rotina dentro de um futuro tão incerto no que vai acontecer nesse contexto de pandemia. A gente precisa prestar atenção também em gestantes e puérperas. Gestantes também e puérperas, né, nesse período tão delicado da vida da mulher, tem uma oscilação importante das emoções. Um quadro natural da gestação mesmo, ou do pós-parto imediato. Essas oscilações das emoções podem ficar pior nesse período. E a gente já se antecipando e pensando no futuro, nós podemos pensar também no transtorno de estresse pós-traumático, que a princípio é um transtorno que a gente observa muito a partir de traumas pontuais e severos, né? Mas imaginamos que pelo longo período de exposição ao vírus, à pandemia, pode criar um cenário favorável que permita um aumento dos diagnósticos dos transtornos de estresse pós-traumático. Bom, tomando com base o que a Yara disse, né? Então a gente tá entendendo que
além do sofrimento que a maior parte de nós está colocando nesse mesmo momento, né? Medo com relação ao nosso futuro, medo com relação à nossa integridade física, incertezas com relação à nossa possibilidade de sustentação material, né? Para outras pessoas, né? No nosso país, uma dificuldade imensa decorrente aí da privação material que se agrava nessa situação por esse decréscimo econômico que a gente tem vivenciado hoje em dia, né? Essas questões podem levar a gente a sofrimentos psíquicos diversos. Não necessariamente todas as pessoas que sofrerem terão um diagnóstico médico psiquiátrico, mas a gente está aqui fazendo um alerta que isso possa acontecer. A ideia, portanto, é que a gente tente lançar mão de medidas protetivas globais, na medida da necessidade de cada um e da possibilidade de cada um também, e que sejam, de alguma forma, uma medida para que se possa evitar um agravamento de sintomas que já existem ou até evitar que eles se instalem de uma forma geral, né? Então, a primeira coisa que a gente entende é que, no contexto de pandemia, principalmente se eu estou isolado em casa, é a construção de uma rotina. Eu sei que fica um pouco difícil a gente pensar em rotina quando o nosso ambiente de trabalho não é exatamente tão diferente assim do nosso ambiente de convívio social. Isso para quem ainda tem função como trabalhador, né? A gente sabe que boa parte da população também não trabalha, porque ou está em fase de formação, está na escola, ou porque já se aposentou, outras pessoas porque está difícil conseguir emprego mesmo, mas é fundamental que a gente construa uma rotina, e acho que a Yara ressaltou isso muito bem. A perda da rotina pra gente, isso em qualquer idade, né? Criança, jovens, pessoas maduras, o resultado prático disso é que a gente perde a nossa relação com o meio. Então, a gente passa a não saber muito bem como é que se comporta com relação a questões do dia a dia. O que a rotina faz é ajudar a gente a se organizar para a vida. Não é simplesmente uma cobrança feita de forma dura, né, para que a gente tenha uma certa forma de ser no mundo, mas ela ajuda a gente, inclusive o nosso cérebro, né, a se acostumar com as novas funções que vêm se instalando aqui. Se eu estou em casa, portanto, é importante que eu tenha hora para dormir, que eu tenha hora para acordar, que eu construa aí horários para fazer a limpeza da casa, que eu construa um horário para conversar com as pessoas também, que eu respeite meu horário de trabalho na medida em que isso me é necessário. A construção também de uma rotina alimentar correta, tranquila, porque a nossa tendência quando a gente está em casa é que a gente rompa com isso, né? Ou a tendência quando a gente tem uma outra rotina instalada de forma abrupta. Vamos pensar que, olha, até então eu tinha um ritmo de trabalho de uma forma, agora esse ritmo de trabalho se intensificou. É que a gente não desorganize por inteiro. Outra coisa também que a gente tem que tomar bastante cuidado é a relação com o sono, principalmente quando a gente passa muito tempo em casa. Um dos principais estímulos para o sono é exatamente o cansaço diário. Eu sei que isso pode parecer uma simplificação grosseira, mas o fato é que a demanda diária, do ponto de vista físico e emocional, nos prepara para o sono à noite também. Quando a gente passa o dia em casa, principalmente a demanda física fica diminuída. E aí, que tipo de atenção que a gente precisa ter? Primeira coisa é pensar que o sono ele é reparador, ele é repousante, e ele é resultado de uma preparação que a gente faz para ele. Portanto, tela de celular à noite, substâncias que tenham cafeína, então café, chá mate, chá preto, não é o momento para isso. Terceira coisa é entender que para que eu possa conseguir dormir bem, eu preciso ter horário de acordar também. Eu recebo muita gente que se queixa, doutor, não consigo dormir, né? Eu fico rolando na cama até às 5 da manhã. Eu pergunto, você acorda que horas? Às 2 da tarde. Eu falei, pronto, então a gente já tem um problema instalado aqui, sabe? A pessoa precisa se preparar e entender que o horário dela de acordar vai ter que ser respeitado. Mas eu vou ficar com sono ao longo do dia. Na primeira fase de instalação vai mesmo, até que você possa se reabituar a um horário bacana também. Eu tenho falado muito sobre água. Eu sei que parece fora do contexto aqui, mas veja, as pessoas em casa, principalmente as crianças e os idosos, têm a tendência a tomar menos água do que os adultos jovens. Em casa ainda, sem fazer atividade física, suando menos,
a tendência da gente é tomar menos água ainda, mas a água ela é fundamental para o nosso bem-estar físico e emocional. Então a água vai ajudar a gente na hidratação do corpo, porque tem repercussões no seu intestino, tem repercussões no seu humor, tem repercussões inclusive no tipo de sofrimento psíquico que essa pessoa vai ter. Uma pessoa que tenha dificuldade aí na ingestão de água, ela provavelmente vai ter outros comemorativos, vai ter repercussões negativas disso. Algumas muito simples, né? A pele pode ficar um pouco sem o viço, mas você tem situações dramáticas como um cálculo renal, uma pedra no rim também. Eu acho que não é o momento pra gente se expor a uma situação como essa. Tem outra coisa pra gente pensar também, que é a alimentação. É muito importante estando em casa. Eu sei que muita gente aí tem furado a dieta anual, mensal, semanal, que a gente se propõe a fazer, principalmente com os amigos, as amigas. A gente tem se permitido comer mais, a gente tem usado, inclusive, por válvula de escape, aí, por um monte de situações, o alimento. E por que dar atenção com relação à alimentação? Primeiro que tem se instalado aí a notícia de que o ganho de peso pode ser, né, se instalar a obesidade, pode ser um fator determinante importante no Covid. Os dados têm chegado ainda, a gente não tem tanta certeza assim, mas a coisa tem se consolidado com o tempo, então a obesidade é um problema. E por que eu falo de atenção à alimentação? Porque além do ganho de peso propriamente dito que possa se converter num fator de risco a mais, a gente tem também que o ganho de peso ele pode instalar no nosso corpo um estado que favoreça também alguns transtornos psiquiátricos. De atenção principal, né, a gente pode pensar que um transtorno depressivo maior, transtornos ansiosos também, e dependendo da maneira como a gente faça a alimentação, pode prejudicar até o sono. Então quem tem aquela coisa de comer bastante à noite antes de dormir, muitas das pessoas que fazem isso têm seu sono prejudicado. Precisa falar também sobre atividade física, lembrar que já não era fácil, né, fazer atividade física no contexto sem a pandemia para uma parte das pessoas. Dentro dela, então, com uma rotina em casa, distância das pessoas, conseguir se adaptar para isso fica um pouquinho mais difícil para muitos de nós. Mas a gente precisa ser muito atento a isso. Então, se você pode praticar, se você está se isolando em casa e possa praticar atividade física, não deixe de fazê-lo. A gente tem entendido que a atividade física é protetiva para uma inúmera quantidade de coisas. E quando eu falo de atividade física aqui, eu falo de atividade física dirigida para você, pensando no que é melhor para você. A gente não está defendendo aqui que se faça movimentos exaustivos ou qualquer coisa do gênero, não. Mas que às vezes você pode encontrar no YouTube diversas formas aí e encontrar uma que se adapte melhor a você. E por último, a Yara citou aqui a questão das drogas, então muita atenção a isso, mas muita atenção mesmo. Ficar em casa pode ser um convite para que a gente beba mais álcool, de uma forma bastante explícita aqui, sabe? E esse incremento, né, na quantidade de álcool pode ter repercussões muito negativas. Você tem desde a repercussão imediata, que é o processo de ficar intoxicado mesmo, eu bebi demais e aí posso me tornar inconveniente, até o consumo de álcool propriamente dito a longo prazo, que aí piora a sua saúde global, inclusive, insisto nisso, o sono também, né? Tem gente que gosta de tomar uma taça de vinho para dormir. Eu preciso alertar que o álcool não é exatamente uma boa substância para você usar para te ajudar com o sono, ele é o oposto disso, né? O uso de álcool ele vai diminuir a qualidade do sono, ainda que ele possa induzir inicialmente ao sono por conta da sensação de relaxamento. Pessoas que bebem para dormir costumam se queixar de um sono menos repousante. E o cuidado, atenção às outras substâncias químicas também, né? Eu tenho ouvido aí as mais diversas, que vão de maconha, cocaína, crack, LSD, o que quer que seja. Para quem usava e parou de usar, certamente não é o momento de voltar a fazer isso. Para quem usa e está no processo de tentativa de saída, procurar apoio profissional, porque o uso dessas substâncias químicas, além dos riscos que elas causam para a pessoa que está envolvida, ela ainda tem um fator aumentador pela relação de comorbidade com o SARS-CoV. E por último, pensar o seguinte, e eu acho que é bastante relevante agora. Na medida em que você procura o uso da substância química para lidar com algum sintoma que possa estar te incomodando, ou tédio, ou a tristeza, ou a ansiedade, você passa a não lidar com a fonte do seu sofrimento. Então você corre o risco de, inclusive, além de perpetuar no tempo, de aumentar a intensidade dela, inclusive gerando maior sofrimento ainda. Então cuidado para não fazer essa escolha nesse momento.
Quem ouviu a gente até aqui talvez tenha se enquadrado em alguma dessas circunstâncias que a gente tem descrito. Como Rondinelli disse anteriormente, não é porque você se enquadra em uma coisa ou outra, ou em algumas, que necessariamente você terá um diagnóstico psiquiátrico. Mas a gente tem que se atentar a alguns sinais, importantes de tudo isso que está acontecendo. Então, para quem já tem algum quadro, dentro dos que a gente citou anteriormente ou que não foi citado, mas que já faz um acompanhamento com o psiquiatra ou com o clínico das doenças psiquiátricas, é importante se atentar para a acentuação desses sintomas que você já tinha anteriormente. Ou talvez para o reaparecimento de sintomas que você já não tinha mais, que teve em algum período do seu tratamento, mas que já não tem mais. Para quem nunca teve nenhum diagnóstico de doenças, transtornos psiquiátricos, talvez começar a prestar atenção no prejuízo do que você tem sentido, no prejuízo desse seu sofrimento. A gente sempre pede para quem está em tratamento não parar de fazê-lo. É possível fazer atendimentos médicos agora em períodos de pandemia, com atenção online. E caso não seja possível, os atendimentos presenciais podem ser feitos. Então, se você já está em tratamento, por favor, entre em contato com o seu médico, para você não interrompê-lo. Alguns quadros que são urgência e emergência psiquiátrica, que a gente não pode deixar para depois. São principalmente os quadros de automutilação e naqueles quadros em que a pessoa tem a ideação suicida ou que teve alguma tentativa de suicídio. Bom, então, para você que está aqui com a gente, vamos fazer um resumo então do que a gente falou hoje, A gente começou falando aqui sobre a repercussão da pandemia no Brasil e no mundo, dos números, já consolidados até o dia de hoje. A gente está falando aqui no Brasil de mais de 35 mil mortos, com os dados que a gente tem atualizado até hoje, 7 de junho. A gente falou um pouquinho também sobre a importância da psiquiatria nesse contexto, como é que os transtornos psiquiátricos vêm aumentando a sua prevalência, como é que eles se tornam motivo de interesse público, e aí necessidade de cuidado também. A gente falou um pouquinho sobre algumas formas da gente se cuidar, ou para evitar que a gente tenha agravos na nossa saúde, ou até também para a gente conseguir ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor aí, dentro desse contexto tão difícil. E a gente falou um pouquinho sobre medidas de atenção também, lembrando que se você tiver necessidade, procure profissional habilitado para isso, A gente tem hoje trabalhado aí com telemedicina, o pessoal da psicologia também já tem feito atendimentos virtuais, é o momento de você procurar ajuda sim para isso, tá certo? Para nos despedirmos, então, hoje dia 7 de junho de 2020, esse foi o primeiro episódio do Psiquiatria D. Convido a todos que participem através das nossas redes sociais, que entrem em contato, que construam junto com a gente esse canal. E, se possível, divulgue aos outros. Agora que estamos encerrando, vamos citar também nossas referências aqui. Utilizamos dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 até o dia de hoje, 7 de junho. Utilizamos também o livro Psychiatry of Pandemics, de Damer Huremovic. Utilizamos também as classificações internacionais de doenças CID-10 e DSM-5. E, como trilha sonora de fundo, a música Acid Trumpet, de Kevin MacLeod.